Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã dessa segunda-feira, uma segunda-feira feliz com a vitória do Flamengo. Um quarto da população brasileira está aí amanhecendo muito feliz com a vitória contundente e consistente do Flamengo ontem diante do Fluminense por 2-1. Dito isso, antes de começarmos a girar as notícias do Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, nessa segunda-feira, 13 de abril de 2026, se você não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, que você também deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos nossos conteúdos, que vocês também possam pegar esses nossos conteúdos e compartilhar nas suas redes sociais, principalmente nos grupos de rubro-negros do WhatsApp, para que outros rubro-negros possam estar se juntando conosco nessa fala de Flamengo, que você também possa ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal, seja um vídeo, seja uma live, você será notificado. E por fim, a gente pede a você, se tiver possibilidade, que você possa hypar esse vídeo para que outros rubro-negros possam estar se juntando e para que a gente possa ter um alcance maior dentro da plataforma do YouTube. Dito isso, não temos o que fazer. Vamos às notícias do Mengão. Depois da grande vitória na estreia da Libertadores da América na última quarta-feira, na vitória consistente por 2-0 sobre o Cusco, lá no Peru, o Flamengo retornou às disputas do Campeonato Brasileiro ao enfrentar ontem à noite, domingo, no Maracanã, o Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, o clássico, começou com duas expectativas por parte da torcida do Flamengo. A primeira, se algum jogador que estava no departamento médico ou departamento físico seriam relacionados para a partida. E a outra recairia sobre a escalação em si do time titular que enfrentaria o Fluminense no domingo. A primeira expectativa se desfez com a divulgação oficial pelo clube da lista dos relacionados para a partida contra o Fluminense. Sendo junto com ela, veio a confirmação de que o lateral esquerdo Alexandro estaria de volta depois de tratar de uma lesão muscular na sua coxa. Por fim, faltando uma hora para o início da partida, a outra expectativa se desfez com a oficialização da equipe titular do técnico Leonardo Jardim, que chegou pela Flamengo TV. E o Flamengo confirmado para enfrentar o Fluminense tinha Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Paquetá de segundo volante e Arrascaeta, Gonzalo Plata na direita, Pedro e Samuel Lino pela ponta esquerda. Havia também sobre essa partida a expectativa pela estreia do manto sagrado 1 branco, que foi lançado na última sexta-feira às vendas pelo Flamengo. Porém, o Flamengo jogou de rubro-negro, mas fez sim a estreia do novo modelo de calção do Flamengo para 2026. Não estreou a camisa, mas o calção preto é o novo modelo que o Flamengo vai usar a partir de agora. Dito isso, falaremos agora do que foi Fluminense 1, Flamengo 2, vitória que nos garantiu na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O que podemos falar? Primeiro tempo impecável do Flamengo. Um amasso, uma avalanche, o melhor desempenho do Flamengo no ano em termos de partida de futebol. O Flamengo fez 1-0 com Pedro num golaço, mas pecou por não ter matado o jogo ainda no primeiro tempo, pelas muitas oportunidades claras e reais de gol desperdiçado. Eu diria que o primeiro tempo só não foi considerado impecável porque o Flamengo não deu seu para o intervalo com 2 gols de vantagem, porque merecia até mais. O Fluminense, na verdade, não viu a cor da bola no primeiro tempo, diante de uma avalanche, diante de uma exibição quase que perfeita do Flamengo. Veio o segundo tempo e até os 20 minutos do segundo tempo a partida continuava do mesmo jeito do primeiro tempo, com o Flamengo marcando o segundo gol e estando muito mais perto de marcar o terceiro do que o Fluminense de marcar o primeiro.
Porém, continuamos a perder inúmeros outros gols. Mais uma vez, o Flamengo foi incompetente na hora de matar o jogo. Até que no lance fortuito, numa falha do lateral esquerdo, Alexandro, colocou o Fluminense no jogo. O Fluminense diminuiu o placar, fazendo 2-1. Mesmo precisando muito pelo Flamengo, o Flamengo teve, mesmo pressionando muito, mesmo sendo pressionado muito pelo Fluminense, o Flamengo teve mais 3 chances de matar o jogo com Plata, BH e Carrascal. Aí começou um jogo que estava... Aí complicou um jogo que estava totalmente controlado, aguentamos a pressão e levamos os 3 pontos, o que era o nosso primeiro objetivo. Seria uma injustiça muito grande se o Flamengo tivesse perdido, ou se o Flamengo não tivesse vencido o jogo de ontem contra o Fluminense. Com o resultado, o Flamengo assume a vice-liderança do campeonato, a 6 pontos do líder Palmeiras, porém com um jogo a menos, um jogo atrasado contra o Mirassol. O Flamengo, que começou a 11ª rodada na 4ª posição, portanto ganhou aí 2 posições com a vitória diante do Fluminense. Fluminense 1, Flamengo 2, jogaram para um público presente no Maracanã de 44.833 torcedores presentes, e destes 40.788 pagaram ingressos, proporcionando uma renda de R$ 3.554.437,50. A gente sabia que o Maracanã não ia estar lotado, até por conta de que as 2 equipes jogam no meio da semana, o Fluminense na quarta-feira contra o Independiente Rivadavia da Argentina pela Libertadores, e o Flamengo na quinta-feira enfrenta o Independiente Medellín da Colômbia. Muitos torcedores, tanto de Fluminense como de Flamengo, preferiram optar em assistir o jogo da Libertadores no meio da semana do que presenciarem o clássico Fla-Flu de ontem à tarde. O lateral esquerdo, Alexandre, que jogou pendurado por 2 cartões amarelos, não tomou o cartão ontem diante do Fluminense e, portanto, está garantido na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, que será jogada domingo no Maracanã contra o Bahia. Outra partida literalmente de 6 pontos. Afinal de contas, o Bahia tem o mesmo número de pontos do Flamengo, porém perde a posição para o Flamengo na questão dos critérios de desempate. Os gols marcados pelo centroavante Pedro diante do Fluminense transformaram o artilheiro do Flamengo em detentor de novas marcas vestindo o manto sagrado rubro-negro, se não vejamos. O Pedro se tornou agora isoladamente o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, com 163 gols, deixando em 7º lugar Gabriel Barbosa com 161. O Pedro se tornou também o maior artilheiro do Flamengo em Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. E por fim, o Pedro também se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Esse Pedro e o Arrascaeta são só quebrando marcas. Vamos continuar aqui com as notícias do Mengão. Se a partida teve 2 gols do centroavante Pedro, ela também teve 2 assistências do atacante Samuel Lino, que nessa temporada lidera a estatística de assistências do time do Flamengo. Samuel Lino, que vinha sendo muito criticado pela torcida do Flamengo, precisa agora ser exaltado, precisa agora ser elogiado e precisa agora ser aplaudido, porque vem jogando muita bola, assim como também está acontecendo com o Plata e também com o Paquetá. A Conmebol divulgou nesse final de semana a equipe completa de arbitragem para a partida de quinta-feira entre Flamengo e Independiente Medellín, 21h30 no Maracanã, que terá transmissão exclusiva da ESPN e dos canais Disney Plus. A equipe de arbitragem revelada pela Comissão de Arbitragem da Conmebol terá como árbitro de Flamengo e Independiente Medellín, Andrés Matonte, do Uruguai, assistido na bandeira 1 por Martin Sop, também do Uruguai, na bandeira 2 por Pablo Larena, também do Uruguai. O árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, é Antônio Garcia,
também do Uruguai. Os 5 jogos ontem fecharam a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0, na Arena da Baixada, o Atlético fazendo uma bela campanha e vai ser o próximo adversário do Palmeiras no Allianz Parque. Botafogo 2, Coritiba 2, Botafogo oscilando bons e maus momentos durante a competição. Fluminense 1, Flamengo 2, um esculacho de partida do Flamengo. Corinthians 0, Palmeiras 0, o Corinthians jogando sem 2 jogadores a menos, muita confusão, muito disse-me-disse. E Cruzeiro 2, Bragantino 1. O Cruzeiro virou o jogo depois de estar perdendo e está ali próximo de sair da zona do rebaixamento. O Cruzeiro é o primeiro da zona e o Corinthians é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Bom, para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, domingo no Maracanã contra o Bahia, o time baiano não terá na beira do campo seu treinador Rogério Ceni, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo que tomou contra o Mirassol no último sábado. O Flamengo, diante do Fluminense, não estreou o manto sagrado 1B, lançado na última sexta-feira. Muita gente acreditava que o Flamengo jogaria de branco ontem, mas não se concretizou. Futuramente o Flamengo deve informar em qual partida vai ser lançado o manto rubro-negro, o manto sagrado 1 branco. Não existe mais manto 2 no Flamengo. É manto sagrado 1 rubro-negro, manto sagrado 1 branco. Bom, o Flamengo vai dar folga aos jogadores nessa segunda-feira, certamente por conta de toda a semana exaustiva que o Flamengo viveu na estreia da Libertadores, numa logística terrível lá para Cusco, no Peru, e sem falar também que a próxima partida que o Flamengo vai jogar é só na quinta-feira no Maracanã contra o Independiente Medellín. Então, o elenco rubro-negro folga hoje, se apresenta amanhã pela manhã no CT União do Urubu, onde o técnico Leonardo Jardim vai iniciar a preparação para a partida contra o Independiente Medellín, segunda rodada da Libertadores da América no Maracanã. Bom, hoje, meus amigos, é dia importante para o vôlei feminino do Flamengo. Afinal de contas, o Sesc Flamengo, que vai a Uberlândia e às 21 horas enfrenta o Praia Clube na primeira melhor de 3 partidas da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, que vale vaga na final. O Flamengo enfrenta o Praia Clube e na outra semifinal o Minas enfrenta o Osasco, né? Vão ser dois jogos importantíssimos e a gente entende que o Flamengo tem muita chance de chegar na final. O primeiro jogo é em Uberlândia, o segundo na próxima sexta-feira no Maracanãzinho. Caso precise do terceiro, ele também será jogado no Maracanãzinho, até porque o Flamengo liderou a fase de classificação da Superliga, então vai definir todos os mata-matas dentro de casa. Agora vamos falar do basquete. O basquete do Flamengo, que joga amanhã, terça-feira, contra o Vasco da Gama, a última partida da fase de classificação do NBB 25-26. A partida que deve marcar a volta do amador Alexei Borges ao time do Flamengo. Final de semana, o Flamengo esquece um pouco o NBB e vai à Argentina para a semifinal da BCLA contra o Boca Juniors. Na outra semifinal, jogam Franca e Nacional do Uruguai. E aí, no final de semana, os vencedores dessas 2 semifinais disputam a grande final da BCLA 2025-26, que o Flamengo é o atual campeão e defende o título lá na Argentina. Eu sou Marquinhos Assunção e essas são as notícias do Flamengo dessa segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos. Tchau.